Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, apenas um versículo, Tiago 5, verso de número 42, lemos assim. Atos 5. Me desculpem, meus irmãos, vão orando aí, acho que vocês estão orando pouco, hein? Vamos lá, Atos 5, a partir do verso 42, na verdade apenas o verso 42, nós lemos assim: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Ora pela minha vida, estenda as suas mãos para cá e ora, peça para Deus falar com você, aconteça o que acontecer. Peça para Deus falar com você nessa noite. Pai, fala conosco. Nos dá, Senhor, a capacidade de entender o que o Senhor tem para nós. E nos dá a coragem e ousadia de obedecer até as últimas consequências. Mesmo que isso cause a nossa ruína financeira, mesmo que isso nos cause a morte, nós queremos obedecer ao Senhor até as últimas consequências, meu Pai. Tem misericórdia de mim agora, na exposição da Tua palavra, em tudo aquilo que nós temos ainda para conversar a respeito desses dias de conferência. Que seja o Senhor direcionando tudo, meu Pai. Não deixa, meu Deus, que eu venha aqui falar coisas por mim mesmo, meu Pai. O Senhor conhece o meu coração, sabe o quanto eu temo isso, meu Deus. Tem misericórdia nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos à nossa noite final da conferência. Estamos aqui, eu vou falar de novo, né? Só as duas fizeram. Chegamos à última noite da nossa conferência. Irmãos, desde domingo para cá, nós temos vivido dias alucinantes. E eu falo alucinante porque tem gente que vai achar que a gente está tendo alucinação mesmo. Porque o que teve de visão e de sinal acontecendo aqui nesse lugar, fora os que aconteceram para além desse lugar, não é? Irmãos, tantas coisas maravilhosas nós temos visto. Todas as noites, pessoas se converteram aqui. A noite que eu achei que não ia ter ninguém, a gente orou mais um cadinho e teve gente que se converteu. E hoje vai ter também, em nome de Jesus. Nós tivemos pessoas libertas de demônios que manifestaram aqui nesse lugar e o demônio teve que sair. Tivemos pessoas que foram curadas, meus irmãos. Algumas às vezes a gente acha que foi curada e não foi, e outras a gente nem sabia que foi curada. O tempo vai passando e a gente vai vendo, não é que foi mesmo. A gente recebeu notícia no dia seguinte de uma mulher, acho que estava com muitos problemas nas costas, muito tempo com dificuldade, de repente mandou um áudio lá contando para a família que estava curada, de pé e trabalhando. Teve uma que eu fiquei sabendo aí que foi curada de uma hemorragia que estava aí já há um bom tempo enchendo a paciência. A irmã foi curada, veio para cá, lavou todos os banheiros da igreja. Que unção é essa, né? Disposição, glória a Deus. Irmãos, uma das coisas mais gostosas que eu vi assim acontecendo, sabe, que meu coração mais se alegrou, foram as iniciativas missionárias acontecendo. Aquelas coisas que estão assim na nossa cara e a gente não faz, e de repente os irmãos, eu vou fazer. E saíram irmãos pelo bairro ungindo boca de fumo, entrando em bar, pregando para o povo, pregando nas bocas de fumo, pregando à torta e à direita por aí, entrando nas casas e anunciando a palavra de Deus, meus irmãos. Esses sinais mostram para a gente que aquilo que a gente orava há bastante tempo, o avivamento, ele está chegando. Alguns já estão vivendo ele. Eu já estou vivendo ele. E eu sei que alguns aqui também já estão bastante avivados. Avivamento é quando ele vem. E quando ele vem, o chão treme, coisas acontecem. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu vou chegar no texto, tá? É porque como é o último dia, eu preciso costurar algumas coisas, recapitular para a gente chegar onde tem que chegar. Eu quero dizer para os irmãos que essas experiências todas, e principalmente as iniciativas missionárias que têm acontecido, elas têm repercussão no mundo espiritual. No último dia, enquanto a gente adorava, a gente sentia uma batalha muito grande.
que não estava do mesmo jeito que estava nos outros dias. Irmãos, no grupo de levitas, que a gente continua em propósito até hoje, por todos os encontristas, do retiro que aconteceu na semana passada, né? A gente foi compartilhar depois do culto e todo mundo falou mais ou menos a mesma coisa. Eu senti que eu devia orar nesse ponto do culto. Eu senti uma dificuldade muito grande. Eu achei que o problema ele estava em mim. Era algum pecado que eu tinha que confessar. E a gente foi a um grupo grande de pessoas, todas elas tendo a mesma percepção, que quarta-feira tinha uma barreira espiritual muito grande. Quando foi chegando no finalzinho do culto, meus irmãos, poucos sabem disso, não é? Entrou um homem, igreja dentro, fugindo de um grupo que queria assassiná-lo. E os assassinos vinham entrando atrás. O irmão Wagner interviu ali, né? Chegou, não, vai matar ele aqui dentro não, misericórdia, aqui é a casa de Deus. Aí o cara foi parando, tá bom, eu respeito, mas na hora que ele sair a gente vai matar. E ficaram ali esperando. Juntaram outros irmãos, foram lá, começaram a orar por eles. No início eles não queriam oração, meus irmãos. E o culto acabou e a minha preocupação foi a seguinte: eles falaram que vão esperar o cara sair, o cara não vai sair. E daqui a pouco o pessoal vai embora, vai ficar a gente com as crianças aqui, alguns irmãos e tal ajudando. E uma hora esses caras vão invadir. E aí um grupo veio para cá, começou a orar comigo. O irmão pegou o rapaz, tirou pela lateral e os caras ficaram esperando mais à distância. E no fim das contas o problema foi contornado. Mas o que ele sinaliza para a gente? Estamos incomodando Satanás. Se vocês forem entrar em boca de fumo, orar pelos garotos lá, pelas meninas, continuem fazendo isso, por favor. Mas eu vou falar uma coisa: o nível da ação precisa acompanhar o nível da intercessão. O nosso nível de oração precisa mudar e crescer. Graças a Deus essa é uma igreja fervorosa na oração, mas eu quero dizer para vocês, precisamos crescer mais. Deus tem nos desafiado a novos passos e hoje começa um novo passo. Vamos ter uma sala de oração aqui de 10 às 11 todo domingo. 10h30, né, Cláudia? 10h30 a 11h30 todo domingo. E o propósito é orar. É para isso que serve uma sala de oração. Vocês vão vir para cá, vão orar, e quando acabar de orar, vão orar mais, e quando terminar de orar mais, vão orar de novo, e vão ali batalhar mesmo, porque a oração não é uma preparação para a guerra, a oração é a guerra. É assim que a gente vai vencer as batalhas que nós já começamos a travar. E o objetivo dessa torre, meus irmãos, é que ela cresça. É que chegue um momento em que a igreja não precise mais fechar, porque 24 horas por dia vai ter gente aqui até de outras igrejas orando e orando e orando até que o Senhor venha. Esse é o nosso propósito. Nós já temos uma torre de oração que funciona, cada um aonde está, e vai postando ali no grupo do WhatsApp. Inclusive temos novidades aí para os próximos dias com relação a isso. Não sei se eu vou juntar tudo para a mesma semana, estou avaliando ainda, né? Mas tem coisas fortes por vir nesse sentido. Mas o nosso alvo é esse. Irmãos, outra coisa que eu preciso dizer para vocês é: cuidem para não ferir a unidade. Não seja você o responsável por mandar essa unção embora. Não seja você o responsável por fazer com que a presença de Deus volte a níveis normais. Cuide da unidade da igreja. Quanto mais unida a igreja está, maior é a presença do Senhor. Então alguém chegou para falar mal dos seus irmãos, para murmurar do culto, para detonar o pastor, qualquer coisa desse tipo, corta, mas corta assim violentamente, não bate não, tá? Você entendeu o que eu quis dizer? Proteja a unidade da igreja com todo o seu coração. Irmãos, isso é muito sério. Nós aprendemos em uma das noites da conferência que o crescimento da igreja naturalmente acontece quando há uma unidade completa, quando cada junta está bem encaixada, funcionando adequadamente. E às vezes a gente peca contra a unidade por bobagem. Um amigo meu estava sendo convidado por uma igreja que eu já fui membro no passado. E ele, conversando comigo, ele me contou que aquela igreja tinha se dividido recentemente. Aí eu, meu Deus, por que a igreja dividiu, uma igreja tão amada? E ele me falou que um grupo da igreja queria pintar a parede de preto, galera do louvor.
E o outro grupo não queria que pintasse a parede de preto. Irmãos, que lixo! É uma parede. Aí fica numa frescurada danada, hein? Parede preta é boate, o preto é dos satanás. Aí o outro fala, não, o preto é legal, é moderno, dá para fazer uns efeitos de luz e não sei. Irmãos, é só uma parede. Afastaram a presença de Deus. Um irmão se voltou contra o outro por causa de um monte de tijolo que Deus vai jogar no chão daqui a pouco, quando Ele vier com poder e glória. E se o povo aqui na igreja, pastor, quiser pintar esse fundo de rosa e botar bolinho azul, irmãos, é só uma parede. Eu não gosto dela rosa com bolinha azul, mas a unidade da presença de Deus, o vínculo da paz, o elo da perfeição, eu não vou perder. Não é sobre mim, os meus gostos. As suas iniciativas missionárias não podem conflitar com o todo, com o que vai acontecer, com o que já está acontecendo. Presta atenção nisso. A gente está afoito com as coisas que Deus nos mostrou, com as direções que Deus deu para nós. Todo mundo veio para cá no último dia, perguntou para Deus, vários tiveram direção, outros entenderam que devem se juntar na direção de um e de outro. Isso precisa ser feito dentro da unidade. Tomem cuidado, vigiem para não transformar a bênção em conflito. Amém, meus irmãos. Os primeiros dias da conferência, domingo, segunda e terça, nós aprendemos sobre uma transição de coração, um alvo de amor, uma maneira de amar, numa intensidade que nós ainda estamos começando a descobrir, um chorar pelos perdidos que poucos aqui conhecem, entranháveis afetos uns pelos outros que poucos chegaram até agora a experimentar. Um poder de Deus, uma maneira de fazer missões relacionadas ao poder de Deus, uma maneira de crer de forma mais bíblica. Mas meus irmãos, no último dia, quando a gente falou, no penúltimo, o último é hoje, no penúltimo dia, quando eu falei sobre iniciativa missionária, a gente começa a transicionar a nossa prática. E hoje, a partir desse texto que nós lemos, nós temos um jeito de ser missionário da igreja. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. A partir desse texto, nós temos um entendimento, e eu vou explicar isso para vocês, sobre como uma igreja funciona de maneira missionária. Existe a iniciativa missionária de cada um, ou de ministérios específicos, ou de grupos específicos, uma ação específica a ser realizada, mas existe algo relacionado à rotina da igreja, uma maneira de ser igreja, com uma qualidade que gera quantidade. E o que isso tudo nos leva? Deixa eu explicar para vocês, por que nós chegamos nisso. Entenda, nós estamos há alguns anos já orando ao Senhor, pedindo que nós queremos ser a igreja dos sonhos dele. Que um dia Jesus possa olhar para nós e dizer, aí é isso aí que eu sempre quis que uma igreja fosse, vocês entenderam, vocês estão obedecendo, esse é o nosso alvo. Sabe como isso começou? Um dia eu estava aqui sozinho orando no templo, numa manhã, dia de semana eu acho, e eu orando a Deus a respeito do meu próprio ministério como pastor da igreja. E assim, irmãos, há sempre uma cobrança muito grande das pessoas, porque existe uma expectativa de um modelo de funcionamento de igreja, de pastor, em que as pessoas acham que o pastor deve ser uma coisa, e quando a gente olha para a Bíblia é outra coisa. As pessoas esperam que o pastor seja um tipo de capelão, de visitador, de não sei o quê. Mas eu olho para a Bíblia e eu vejo, por exemplo, no próximo capítulo desse que nós lemos, em Atos 6, uma demanda muito grande por um atendimento de necessidades específicas que as pessoas estavam tendo. E aí a igreja cheia do Espírito Santo tem um entendimento que precisava distribuir as tarefas, porque a liderança da igreja tinha que se dedicar à leitura da Bíblia, a palavra, o ministério da palavra,
e a oração. E eu lendo isso, eu sei que Deus quer que eu ore mais, porque tudo que vai acontecer na igreja depende da minha vida de oração como líder. A palavra sendo ensinada e multiplicada pela igreja depende da minha vida de se alimentar da palavra de Deus, mas as pessoas acham que não, e que a gente tem que ficar ali fazendo coisas específicas. Eu olho, por exemplo, para Efésios capítulo 4, quando Paulo fala a respeito dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele fala que o trabalho desses tem o objetivo de fundamentar a igreja, para que a igreja exerça o ministério. A igreja deve exercer uma coisa, mas a mentalidade religiosa da igreja, que precisa ser ainda restaurada, cobra que o pastor, por causa às vezes de um entendimento errado da parábola das 100 ovelhas, o pastor é aquele que tem que sair andando atrás de todas as pessoas que não vêm na igreja porque não quer. E se você entende começa a atender à vontade das pessoas, você não cuida de ler a Bíblia e de orar da maneira como um pastor precisa. Mas ao mesmo tempo eu entendo que tem um equilíbrio, porque o pastor também precisa estar junto. E a Bíblia também ensina que o líder tem que estar junto, e tem que estar na mesa com eles, e tem que comer com eles, e tem que lavar os pés dos irmãos. E era essa a minha angústia, eu perguntando para Deus, e eu comecei a falar: Senhor, eu quero ser o pastor do jeito que o Senhor quer que um pastor seja. Não quero me importar com as expectativas das pessoas, eu quero me importar com a sua expectativa. O que o Senhor quer que um pastor seja, e eu fiquei orando por isso. Eu quero, meu Pai, que um dia o Senhor olhe para mim, a ponto de poder sorrir e dizer: é isso que eu sempre quis que um pastor fosse. E no momento que eu falei essas palavras, eu olhei as cadeiras vazias, e eu entendi que isso não era sobre mim, isso era sobre nós. E eu comecei imediatamente a orar: eu quero que nós, essa igreja, seja a igreja dos sonhos de Deus. E para isso, que cada pessoa que compõe essa igreja, cada alma, cada indivíduo que é uma peça do todo, é um membro do corpo, seja 100% aquilo que Deus espera que eles sejam. É nessa busca, meus irmãos, que a gente vai atrás de uma igreja que seja mais bíblica. Por quê, meus irmãos? Porque ao longo da história da igreja muita coisa desandou, mas muita coisa mesmo. Vocês não têm noção de quanta coisa a gente faz que não tem nada a ver com a Bíblia. Algumas são inofensivas, algumas são adaptações para o nosso tempo, mas tem outras que são religiosidade doente, pura e simplesmente. Você que veio de outra denominação, eu tenho certeza que você se choca com coisas que para a gente é normal. E se a gente entra em outras igrejas, porque a gente não está ligando para a denominação há muito tempo, no sentido de identidade, a gente também estranha muita coisa. Tem gente que chega aqui e olha as meninas dançando e quase tem um piripaque. João Vitor tocando guitarra com um boné na cabeça. Irmãos, eu não estou interessado nessas coisas que não são essência. A gente cria barreiras por essas coisas, meus irmãos. A gente está buscando um avivamento, um alinhamento pleno com o coração de Deus, o que Ele quer para uma igreja. A gente não está preocupado com esses detalhes. Se Deus mostrar que um detalhe é um empecilho, a gente chuta para longe. Mas nunca tem que ser para me agradar e nem para te agradar. Eu me lembro, há um tempo atrás, um irmão chegou para a gente e mostrou ali: pastor, eu acho que o nosso culto ele devia ser mais organizado. Aí eu: tá, como assim? E ele começou a mostrar que uma ordem de culto ela precisa ser desse jeito, tal. E eu lembrei lá: gente, eu bati de frente com uma professora no seminário dizendo que Isaías 6 não era normativo e tal, e não sei o que. O menino tá lá no basicão assim. Aí eu comecei a lembrar que a gente foi isso tudo que ele estava querendo há muitos anos antes de Deus libertar a gente dessa tralha, da época do boletim, sabe?
que a gente tinha uma trabalheira toda semana e fazia tipo um jornalzinho para a igreja, e ali tinha a ordem do culto que tinha que estar pronta na segunda-feira e não sei o que, irmãos. Eu viro para trás e mudo a música aqui, senti que o negócio é outro. Mas ele chega como sendo a última novidade, e como dizem os bêbados, né, a gente já está 3 tequila na frente. Isso acontece muito. Pastor, eu descobri aqui, escola dominical é assim, desse jeito, escola bíblica. Eles usam revistinha, e eu, meu Deus, tantos anos para exorcizar esse negócio. A gente aqui indo direto na Bíblia, buscando a Deus, já passou por tantos níveis de ensino. Mas as pessoas não sabem porque dentro de você e dentro de mim existe uma expectativa de uma realidade de igreja, baseada nas experiências boas e ruins que nós já tivemos. Você passou por uma igreja, viveu coisas boas e ruins, você carrega aquilo e você tem que projetar isso no seu ideal de igreja. Ah, mas e quem se converteu aqui, veio direto do mundão, ainda consegue ter religiosidade? Por quê? Porque tem o seu gosto pessoal, o bendito do seu gosto pessoal. Irmãos, tem gente que é do rock, tem gente que é do reggae, e tem gente que é do funk. E está todo mundo na mesma igreja. Tem gente que gosta de filme de comédia, tem gente que gosta de filme de ação, tem gente que estudou até o doutorado, tem gente que não sabe ler, e todo mundo é a mesma família. Presta atenção, não é sobre nós, não é sobre você, perdão, é sobre nós e aquilo que Deus quer fazer conosco. É coletividade, meus irmãos. Eu estou falando essas coisas aqui antes de entrar no texto, porque eu sei que algumas coisas aqui chocam você e fazem com que você crie resistências a ser uma igreja bíblica. Mas eu quero desafiar você a chutar o seu denominacionalismo para o alto, a chutar os seus gostos pessoais para o lado, as suas expectativas de uma igreja para o alto, tudo aquilo que não for bíblico. E tudo aquilo que for bíblico, nós vamos buscar até alcançar. Então esse texto, ele é um texto que mostra o funcionamento da igreja, não é o único que traz essas características. E como eu disse a respeito de outro assunto, né? Nada aqui é normativo. O que é que isso quer dizer pra gente? Não há uma norma, faça desse jeito em absoluto. Primeira coisa que a gente tem que entender. Mas tem coisas na Bíblia que elas realmente não são normativas. Por exemplo, jejum para a igreja. Não tem no Novo Testamento um mandamento sobre jejum. Mas Jesus disse, quando vocês jejuarem, façam desse jeito. Ele espera que você faça. Com tudo aquilo que se tem guardado da era da lei, de repente agora aplicado à era da graça, Jesus ensina algo a respeito de como Ele espera que a gente jejue. Ele não está mandando você jejuar. Quando você jejua porque você quer. Você quer mortificar a sua carne, você quer mais de Deus. E Ele mostra como é que você vai fazer. Não há uma norma. Da mesma forma, meus irmãos, com relação ao funcionamento da igreja. Por que isso é tão importante para a gente? No capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E você continua lendo o texto, há outros derramar do Espírito Santo. E as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Irmãos, presta atenção, irmãos. A igreja é o corpo. O Espírito habita no corpo. O Espírito move o corpo. Se eu vejo uma igreja cheia do Espírito Santo se comportando de determinadas formas, aí eu tenho uma pista muito forte do que o Espírito quer fazer. Eu vejo o Espírito Santo movendo a igreja, fazendo com que ela se comporte de uma determinada maneira, que ame de uma determinada maneira. Eu olho e falo, esse é o sonho do Espírito Santo para a igreja. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, é isso que Ele faz. Então é importante demais para a gente observar esses detalhes da igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a igreja no livro de Atos, e o que eles fazem? Eles perseveram todos os dias, juntos. Eles partem o pão todos os dias, no templo e de casa em casa. E antes de eu falar de no templo e de casa em casa, deixa eu falar para vocês sobre todos os dias.
A igreja precisa ser restaurada nisso. Deus não criou uma igreja domingueira. Deus não criou uma igreja para você frequentar esse lugar uma vez na semana. Uma igreja cheia do Espírito Santo, tem pessoas cheias do Espírito Santo, que elas têm sede demais. Elas querem servir a Deus, e elas querem estar juntas. E elas perseveram nesse princípio. O que é perseverar? É você insistir até aquilo dar certo. É nada fazer com que você desanime daquilo. E até mesmo quando a sua carne não quer estar em comunhão, você persevera em comunhão. Irmãos, eu sei, tem gente que extrapola. Eu sei que tem gente que vai lá e larga a família e bota a culpa na igreja, e fica num ativismo doente de estar na igreja servindo, e abandona a própria família. Não é sobre o errado que eu estou falando, é sobre o certo. Pastor, eu não vou hoje não, porque eu preciso cuidar da minha família. Amém, meu irmão? Vai cuidar da sua família, mas deixa eu te falar uma coisa. Duas coisas a respeito disso. Uma é o seguinte: vai cuidar mesmo. Não é para você chegar em casa, mandar as crianças irem para o quarto jogar no celular ou no videogame e você ficar ali vendo série, vendo jornal. Vai cuidar da sua família. E a outra coisa é o seguinte: se você está trabalhando, aí de repente chega no dia de servir ao Senhor, das coisas do seu ministério, da sua igreja, de fazer, não, hoje é o dia da minha família. Pera lá, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Você que está gerindo esse negócio ruim. É você que está trabalhando além da conta e está tirando de um lugar que você não deve tirar. Então, meus irmãos, quando eu leio que eles estavam juntos todos os dias, eu não sei se todo mundo estava junto todos os dias. Por exemplo, teve momentos aqui na nossa igreja que a gente tinha célula todos os dias, mas não necessariamente as mesmas pessoas, mas nós como igreja estávamos juntos todos os dias. Mas a ênfase que eu quero trazer para vocês é: há um sentimento de prioridade. Há um sentimento de prioridade na rotina das pessoas. Uma pessoa que foi salva e que ela está cheia do Espírito Santo, ela não frequenta assim uma vez na vida ou está na morte, passa um mês sem ir na igreja. Não, meus irmãos, você está doente, isso precisa ser acertado. Você está dando prioridade para outras coisas na sua vida que não tem nada a ver com Deus. Lá, quando o Espírito Santo desce em Atos 2, isso acontece. E aqui, na continuidade, em Atos 5, a gente vê do mesmo jeito. Eles estavam juntos todos os dias. Quer ver que coisa legal da gente passar tempo com a família? Marcos André traz os filhos dele lá de Jacaraípe para vir aqui no culto das crianças e vem junto. Os meus filhos amam estar na igreja. Eu desconfio que às vezes é mais do que ir na praia. E vivem coisas lindas aqui na presença do Senhor, além de correr de um lado para o outro, chegar em casa todo suado. Aqui eles encontram os irmãos deles, e dá um tapa e sai correndo, e o outro que corre atrás. É a comunhão dos santos, brincando de pique. Irmãos, aqui essa semana estava os meus filhos, os meus sobrinhos, as outras crianças da igreja com a mãozinha lambuzada de óleo, orando pelos adultos, ministrando cura, meus irmãos. Vou perder um negócio desse? Aí a gente ficou aqui perguntando para Deus uma direção de uma iniciativa missionária. Aí chegou o Aleph e falou para a Natália, e depois falou para mim em casa: pai, eu ouvi uma coisa, mas eu não tenho certeza se é da minha cabeça. Ele falou desse jeito: se é da minha cabeça ou Deus me falou. O que você ouviu, meu filho? Eu ouvi falando que eu tenho que ir para o Japão. Será que foi da minha cabeça ou será que Deus me falou? Eu olhei para ele e falei: rapaz, não sei. Vai saber. Mas está aqui vivendo essas coisas na presença de Deus. Que coisa maravilhosa vir com a família, meus irmãos. Hoje a Jennifer estava tão quebrada da semana, das coisas que a gente ficou fazendo até ontem, muita coisa, que de manhã cedo ela não aguentou vir e consequentemente as crianças não vieram. Eu cheguei em casa, eles estavam acordando. Irmãos, a frustração deles de saber que o culto já tinha passado. Mas você sabe, papai, o que aconteceu lá na salinha? Que atividade que eles fizeram lá na salinha? Ensina os seus filhos a amarem e vem. Prioridade, reino de Deus. Estavam juntos todos os dias.
estavam juntos todos os dias. É isso que o Espírito Santo sonha para a igreja dele. Aí fala de 2 ambientes, meus irmãos, no templo e de casa em casa, ensinando e pregando a palavra. Esse de casa em casa não quer dizer sair batendo de porta em porta, incomodando as pessoas, em nada disso. Que isso fique claro, existe um contexto, esse não é o único lugar que se repete isso. Inclusive, você que quer se aprofundar nesse assunto, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá no meu canal no YouTube, aula 3 de visão de Deus para a igreja local. A gente trabalha umas 20 referências bíblicas sobre a igreja nas casas, como que a igreja primitiva se reunia nas casas. Mas ela não se reunia só nas casas, em alguns momentos sim, em outros não. Existem várias referências, meus irmãos, no Novo Testamento, que existia um ajuntamento maior. Você olha, por exemplo, Atos 20, quando Paulo junta os líderes da igreja de Éfeso, e ele fala assim, não deixei de falar para vocês todas essas coisas, tanto no ajuntamento como de casa em casa, no coletivo, meus irmãos. Existem ensinos na Bíblia, por exemplo, em 1 Coríntios, a respeito do uso dos dons do Espírito Santo. Existem no livro de Tiago, na carta de Tiago, falando a respeito do funcionamento desse culto maior, do culto público. Mas, meus irmãos, existem muitas referências no Novo Testamento, dizendo que igreja funcionava de casa em casa. Aí tem gente que fica louca porque tocou no demônio da religiosidade, e quando fala de igreja nas casas, meu Deus, isso é heresia. Não sabe que a heresia é o que veio depois, é o crente domingueiro. Não sabe que o desvio é o que aconteceu depois. Mas pastor, isso não é normativo. É verdade, por quê? Porque em cada momento existiram várias situações. Por exemplo, a igreja sendo perseguida pelo Império Romano. Como é que o povo se reunia? Em túneis, cemitérios subterrâneos, debaixo da cidade de Roma, conhecido como catacumbas. Como é que crente vai fazer uma reunião pública como essa? Não tinha como. Como é que vai fazer um batismo e chamar os amigos? Não tinha como, ia ser morto. Então eles se reuniam só escondidos. É por isso que não é normativo. Como é que vai ser? Vai obrigar todo mundo sempre a reunir de casa em casa? Tá, mas aí durante a peste negra, que estava todo mundo fechado dentro de casa, como é que ia fazer? Por isso não há norma, meus irmãos, mas há indicações diretas de uma igreja cheia do Espírito Santo, que se comporta de uma determinada maneira. E por que que isso é uma igreja missionária? O que que isso tem a ver com a nossa conferência? Igreja, como é que é? Conferência missionária, igreja em chamas. Eu vou explicar para vocês. A nossa igreja parou com as células durante a pandemia, mas nós temos experiência já de alguns anos. Para você que não entende o conceito, a gente chama de células, essas reuniões nos lares. Cada lugar do mundo chama de um jeito diferente, cada denominação, um grupo. Eu já ouvi as siglas mais engraçadas se referindo, pequenos grupos nos lares, enfim. É igreja nas casas. A palavra que o Império Romano usava, domus ecclesia. Eu visitei um sítio arqueológico lá em Israel, que era uma escavação de uma antiga domus ecclesia, de uma casa onde a igreja cristã se reunia. E depois aquilo foi crescendo e até em outros momentos se transformou num templo. Irmãos, abri o parênteses, esqueci de onde eu estava, assim, lembrei. Por que que isso é uma igreja missionária? Eu vou explicar para vocês. Porque, irmãos, célula ganha pessoas para Jesus. Quando você faz e faz direito, o que que acontece? As pessoas vêm numa facilidade muito grande, a gente alcança pessoas que não viriam para o templo. Pessoas que você chama há anos para vir num culto de domingo, numa mensagem evangelística, a pessoa não vai, e de repente você fala, vamos lá na minha casa que vai ter reunião, eu vou fazer aquele bolinho de chuva. A pessoa vai na sua casa. Quantos de vocês que estão aqui hoje foram ganhos ou consolidados para essa igreja e para o reino de Deus por causa de um trabalho de célula?
E aí vem essa parte, né, a consolidação. Porque, meus irmãos, as pessoas vêm num culto de domingo, e se tem esse formato domingueiro, que eu frequento reuniões semanais, você não desenvolve comunhão com as pessoas. Você entra, ninguém sabe o seu nome, você sai, ninguém sabe o seu nome. Como é que isso é a igreja que a gente lê no Novo Testamento, que persevera na comunhão? Não existe. Você vem para cá para ter comunhão e tem comunhão com as nucas uns dos outros. Olha quanta nuca você está vendo na sua frente, menos o pessoal da primeira fileira. E não tem versículo nenhum na Bíblia falando que você tem que ter comunhão com as nucas. Você vem para cá, você não sabe que o irmão do seu lado está morrendo de câncer, e você vai embora e continua sem saber. Você vem para cá e não sabe que o irmão do outro lado está orando, porque não tem comida para dar para os irmãos em casa, para os filhos em casa. E você não sabe por quê. Você é um crente domingueiro. Eu vou lá e eu sento e eu assisto a programação e eu vou para minha casa. Isso não é igreja, você está desigrejado dentro da igreja. Não há comunhão, você não faz parte da vida das pessoas, não interage. Isso precisa mudar, gente. Isso precisa mudar em você. Quando a igreja ela é pequena, ela tem ali até umas 15 pessoas, sabe? Alugou ali um ponto, começou e tal. Você ainda dá conta de ter uma comunhão de qualidade, mas, meus irmãos, passou disso. Não tem como. Você não vive a experiência igreja de maneira completa, de maneira plena. Eu sou um tipo de pastor que eu entendo que eu não preciso obrigar ninguém a nada. Existem pastores por aí que depois de terem essa revelação, eles viram, ninguém vai tocar na igreja se não tiver em uma célula, ninguém ensina numa classe se não tiver em uma célula. Eu entendo que nada tem que ser de goela abaixo. Mas, meus irmãos, se você entende o que é a igreja, não se permita viver com menos do que isso. A gente estava aí nesses dias de pandemia, sem poder estar aí na casa do pessoal, e aí a gente começou a reunir o pessoal aqui na igreja. Fiz tipo uma célula de homens, uma célula de mulheres. O clamor dos homens, o clamor das mulheres. Irmãos, que tremendo, que poder. A gente vivendo comunhão. O que acontece quando a gente obedece? A presença de Deus vem. Quantas curas, quantas respostas de oração nós tivemos nesses dias aqui nas terças-feiras, sem um formato litúrgico de pregação e tal. A gente numa rodinha. Fala aí, o que está acontecendo? Você precisa que a gente ore pela sua vida, pelo quê? E de repente a pessoa abre o coração e desembucha. E a dor dela passa a ser a sua dor. E você ora e Deus responde. Se eu fosse parar para contar testemunhos só dessas orações de terça, e o que era isso? A gente não estava nas casas, estava reunido aqui num grupo pequeno. Irmãos, quando a gente vai para as casas, a história é outra. Não aceita para você, a gente vai voltar com as células a partir de hoje. A gente vai voltar a partir de hoje. Não aceita para você viver só com um lado da experiência da igreja. Porque ao mesmo tempo tem aqueles que falam assim, né? Eu gosto da célula, mas não vou na igreja não. E a gente conviveu com gente assim e sempre foi ter. Só que aqui, na grande reunião, existe aquilo que a gente vai ler aqui no livro de Atos, que é a doutrina dos apóstolos. É aqui que a pessoa vai ganhar um embasamento maior, ela vai ganhar raízes para o evangelho. É aqui que ela vai ter um ensino que de repente lá na célula, não é nem papel do líder dele fazer isso. O líder dele está ali para evangelizar, para ter comunhão. Mas a doutrina dos apóstolos é aqui, numa classe lá com o pastor André, a pessoa se aprofundar nos assuntos, meus irmãos. Tem coisa que acontece só aqui, no grupo grande. Tem igrejas que falam, então o negócio é o seguinte, a partir de agora é só célula. E esquece que a Bíblia fala do outro lado da história. Quando a gente junta todo mundo aqui, a gente percebe que a igreja não é só aquela célula. Há uma diversidade de pessoas, de dons, de ministérios. Existe um monte de coisa acontecendo. Você abençoa aquelas pessoas, elas abençoam você. Tem coisa que só acontece na célula, mas tem coisa que só acontece no grupo grande. Esse momento de busca intensa com adoração que a gente teve, esse momento de ministração da palavra, recolhimento de dízimos e ofertas, meus irmãos, doutrina dos apóstolos. Então, não perca nenhum dos dois lados.
Não seja aquela pessoa que fala, eu não quero porque a minha vontade é que vale, é o meu gosto que vale, eu sou assim, eu vim da igreja tal. Mata esse fariseu dentro de você. Chega desse tempo, a gente está buscando o melhor de Deus. Tem aquele que fala, eu não quero célula. E tem aquele que fala, eu não quero culto, eu só quero célula. E tem aquele que fala, eu quero tudo. Eu quero tudo que o Espírito Santo quer para mim. Mas fica de pé. Fala assim, eu quero tudo que o Espírito Santo quer para mim. Irmãos, eu quero ser a igreja dos sonhos de Jesus, e não a igreja que faz o meu gosto ser realizado, o meu gosto musical. Se dependesse de mim, meus irmãos, a gente ia estar tocando reggae aqui todo sábado. Se dependesse de alguns, conviver com o outro, ir para a casa do outro, receber o outro na sua casa, é uma coisa que dói, porque a alma é doente, estragada. Deixa Deus curar você. A gente está chegando no final da nossa mensagem. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar a direção de Deus. Irmãos, eu estou doido para começar uma célula de criança na rua do lado da minha. É tanta criança que está lá na rua o dia inteiro, ouvindo um monte de coisa que não devia ouvir, experimentando situações que não devia experimentar, correndo risco até de carro passar por cima. Eu quero chegar lá e levar Jesus naquele ambiente e chamar um monte de criança. Eu estou com muita vontade de começar uma célula de homens de novo. Qual é a direção que Deus tem para você? Talvez Deus te toque nessa noite para dizer o seguinte: eu quero uma na minha casa. E talvez Deus te toque dizendo o seguinte: eu quero começar uma na casa de alguém. A gente já teve célula no Beco, lá em Praia Grande, lembram disso? Que bênção. A gente já teve célula no recreio da escola, sentado na grama. A gente já teve célula no futebol, meus irmãos, que maravilha. De repente virou um grupão gigante, de uma hora para outra. A gente teve a célula dos ciganos, que eu falei no outro culto. Eu quero convidar você a não aceitar para a sua vida continuar do mesmo jeito. Até agora o entendimento que a gente tinha é por uma questão de precaução. O pessoal está chegando do trabalho e tal, é pandemia. Não vamos fazer dessa maneira, de entrar nas casas. Mas meus irmãos, a maior parte já está vacinado. As mortes que ainda estão acontecendo, segundo a gente vê os dados e informações, a maior parte está relacionada a gente que não quis se vacinar. Não foi por falta de vacina, foi o entendimento da própria pessoa, e a gente respeita cada um. Mas o fato é, o perigo maior passou. Olha como é que a gente já está sentado. Nos trabalhos a gente já está assim. Então vamos ganhar uma multidão para Jesus. Vamos. O que a gente vai fazer agora? Ministério de Louvor, corre para cá. Sei que vocês estão fazendo aí ainda. A gente vai se juntar e a gente vai buscar de Deus uma direção. É terrível a gente gastar energia em algo que Deus não está. Como é terrível a gente deixar de fazer algo que Deus já nos disse, de repente a gente não entendeu direito. O que a gente vai fazer? Complete a frase. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pessoal de casa precisa entender bem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A gente vai perguntar para Deus. Mas antes de perguntar para Deus, a gente vai chamar ainda mais a presença dele. A gente vai orar pelos nossos ouvidos. A gente vai orar pelo nosso coração. Cada um vai fazer, né? Vai renunciar à nossa religiosidade, a nossa alma estragada, a nossa vontade de fazer as coisas do nosso jeito. Mas a gente vai fazer isso junto. Eu quero convidar todo mundo nessa noite a atender esse apelo. Sai do seu lugar e se junta aqui, ou no corredor, ou aqui, mostrando assim: eu faço parte desse povo, eu estou junto com isso. Eu quero perguntar para Deus uma direção. Não quero fazer simplesmente o que o pastor está mandando, eu quero fazer o que Jesus vai falar comigo. Nós vamos buscar
nós vamos buscar intensamente a presença do Senhor, uma escuta profética. Eu sei que pessoas aqui vão receber comandos específicos. Deixa eu te adiantar uma coisa. Você não vai voltar simplesmente para a célula que você tinha antes. Tá, irmã Alessandra? Vida nova, tempo novo, nova estação espiritual. Começa do zero. E o propósito nesse primeiro momento é, entenda, estratégia como igreja. Você não vai reunir crente, pelo amor de Deus. Ninguém aqui tem que pescar no aquário alheio. Você não vai chamar gente que é de outra igreja para vir na sua célula, ao menos que seja com o propósito de aprender a ganhar almas. Porque se não for isso, vai ser só uma reunião religiosa de gente chata, discutindo usos e costumes. O propósito é, vai você mais um, no máximo 3, para chamar gente e começar um grupo novo. Amém? Mas nós vamos perguntar para Deus, onde? E qual a sua parte nisso? Será que você é alguém que vai chamar as pessoas e as pessoas vão na sua casa? Ou será que você é uma pessoa que vai começar isso na casa de alguém? Vamos buscar? Podem chegar mais para frente aqui, vocês que estão longe, né? Vão chegando aqui, vão encostando aqui para o pessoal que está mais longe poder chegar. Vão chegando. Isso tem um significado. A gente está falando de unidade. Deus ministrou isso no meu coração várias vezes. A nossa oração, a nossa adoração é outra quando a gente está mais perto, quando a gente está mais junto. Amém? Por isso, irmão Estevão, chega mais para frente aqui. Amém? Vamos chegando, chega mais. Adora alguma coisa instrumental aí? Vamos orar. Vamos orar primeiro, pedindo a presença do Senhor. E nesse momento, enquanto a gente pede a presença de Deus, a direção de Deus, se renda, se entregue. Fica preocupado com a opinião do outro, se você vai chorar, se você vai ficar de joelho, catarrento no chão, se você vai sair do ar. Não se importa, só busque intensamente. Agora não é a hora da gente perguntar, agora é a hora da gente buscar. E a gente vai buscar essa presença. Amém? Levante a sua voz e vá clamando mais alto. Quebrante a sua alma nesse momento de busca. O seu grito vai te ajudar nisso. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, seja derramado sobre nós, como o Senhor foi derramado lá em Atos 2, como o Senhor foi derramado sobre o povo lá em Atos 4, como o Senhor foi derramado sobre a família de Cornélio, sobre os samaritanos, meu Pai, seja derramado sobre nós, de tal forma, meu Deus, que essa igreja se mova, movida pelo Teu Espírito Santo, de tal forma que o que vai acontecer seja movido pelo Teu Espírito. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, chame por Ele, chame por Ele, chame por Ele. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Que seja hoje, que seja agora,
Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem, derrama. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Seja derramado sobre nós, meu Pai. Nós nos rendemos à tua vontade, nós nos rendemos ao teu querer, nós nos rendemos ao teu querer. Venha, Senhor, venha, Senhor, venha sobre nós, meu Pai, venha sobre nós, meu Deus, venha sobre nós, meu Pai. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia! Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Ferida de sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Eu vou clamar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar.
até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, toca agora nos ouvidos e vai tirando todo impedimento para ouvir a tua voz. Toca agora nos corações, os corações que se fecharam porque se incomodaram com algo, porque foram feridos de alguma forma. Espírito Santo, abre agora os corações, toca nos corações, para que todos possam ouvir a tua voz. Espírito Santo, continua passeando no meio do teu povo, passeando no meio do teu povo, e que seja feito sempre a tua vontade, não a nossa. Que não seja feita a vontade da carne do pastor Clériston, que não seja feita a vontade religiosa de um irmão ou de uma irmã, mas que se cumpra a tua vontade de tal forma que o Senhor possa um dia olhar para nós e dizer: é isso que eu sempre quis que vocês fossem, é isso que eu sempre quis que uma igreja fosse. Que o Senhor se orgulhe quando ver a gente se movendo aqui nessa terra, comandados pelo teu Espírito Santo. Nós renunciamos toda a religiosidade, nós renunciamos toda a vontade própria, nós renunciamos tudo aquilo que quebra a nossa unidade. Que tudo isso morra aqui nessa noite, e que juntos a gente persiga esse alvo, uma igreja que é exatamente o que o Senhor sonhou sobre nós. Não mais pessoas correndo atrás das suas próprias vidas, mas pessoas que buscam em primeiro lugar reino de Deus, justiça de Deus. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Olha para mim. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer nessa noite tomar uma decisão oficial, aberta, declarada diante de todo mundo, que a partir de hoje você está de volta para os caminhos do Senhor. Eu quero convidar você para sinalizar levantando a sua mão. Você não vai vir para frente, que a maioria já está aqui mesmo, mas a gente vai orar por você. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Podem aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém está longe e quer voltar? Igreja, estenda suas mãos na direção desses irmãos. Aqui tem um, aqui tem outro. Aqui, estenda a direção, irmão Carlos, certo? Estenda as mãos na direção do irmão Carlos. Começa a liberar a palavra de bênção, de transformação. Ali também, junto ao irmão João, começa a levantar sua voz e ministrar algo sobre a vida dele, um tempo novo.
um tempo de renovo, cheio da presença de Deus, um entendimento completo do que é servir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a transformação seja completa, meu Pai, que nunca mais eles aceitem para a vida deles andar para trás, que eles se entreguem por completo ao Senhor, que a vida deles seja totalmente transformada, meu Pai. Todo espírito de engano caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de religiosidade sai em nome de Jesus. E vem, Espírito Santo de Deus, vem fortalecendo esses corações e vem colocando cada um deles num tempo novo na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Agora é a hora da pergunta. Você vai fechar o seu olho, os seus olhos, e você vai pedir uma direção de Deus. E deixa Deus falar ao seu coração. Às vezes Deus fala no nosso pensamento, a Bíblia mostra isso. Às vezes Ele fala algo que a gente não entende. Pedro viu um lençol descendo com um monte de coisa, e Deus falando coisas para ele, e ele ficava sem entender. A Bíblia fala por 2 vezes que ele estava ali tentando compreender o significado daquela visão. Tem coisa que a gente não entende na hora, mas a gente vai perguntar e vai receber. E se Deus não me falar nada, pastor, não tem problema, você vai continuar perguntando em outro momento, mas eu creio que Ele vai falar com muita gente aqui nessa noite. Feche os seus olhos e pergunta. Espírito Santo de Deus, traz visão, traz audição nesse momento, vindo do Senhor. Traz direção, vindo do Senhor. Traz ideias e planos, vindas do Senhor. Levanta obreiros para a tua seara nessa noite. Todo cristão é um missionário. Fala com aqueles que ainda não entenderam que eles também são, e que eles precisam viver e se mover e orar como tais. Espírito Santo, desperta. Levanta anfitriões de células nesse momento. Espírito Santo, levanta líderes de células para liderar jovens, para liderar crianças, para liderar homens, para liderar mulheres, líderes de células de famílias, líderes de célula de casais. Venha, venha Espírito Santo de Deus, fala. Fala com aqueles que nos acompanham à distância. Fala com aqueles que nos acompanham em outros momentos, mas que todos eles, de alguma forma, recebam uma direção vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou fazer uma coisa aqui. Jussiel, vem aqui perto de mim. Quem entende que precisa abrir sua casa para receber uma reunião semanal de irmãos da igreja,
vai procurar o Jussiel, e Jussiel vai anotar o nome dessas pessoas. E se não tiver o contato, pega o contato também. Precisa ser membro da igreja, pastor? Não, precisa querer ter um coração aberto para receber a igreja na sua casa, só isso. E deixa eu ver quem aqui. Vem cá você. Chamar eles que estão aqui na frente, que todo mundo vê, né? Fica mais fácil. Irmã Natália vai anotar o nome e pegar o contato se for necessário, de todo mundo da igreja que entende que deve liderar uma célula. Presta atenção. Eu não quero célula de crente, de juntar ali os amigos para poder ficar ali batendo papo simplesmente. Célula missionária. Nesse momento, pelo menos, a direção que eu tive foi célula missionária. Então você que já conhece, já sabe como funciona e é membro da igreja, nada te impede. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Irmão, agora é a hora que Deus quer fazer você crescer. Não bota problema no meio do caminho, não. Deus testificou isso no seu coração. Deus vinha falando isso com você. Independente do tipo de célula que for. Você quer começar uma, você vai procurar a Natália. Vai passar seu nome hoje ainda. Não deixa passar esse negócio não, senão você vai chegar em casa. Será que foi da minha cabeça? Será que não foi? Daqui a pouco você está convencido de que não foi. Agora, enquanto você sabe o que aconteceu, procura a Natália e dá seu nome. Amém? Pode voltar ao seu lugar e já aplaude ao Senhor no caminho. E vamos ganhar uma multidão de gente para Jesus ainda esse ano. É porque a gente quer uma igreja cheia? Não, é porque a gente quer um inferno vazio, meus irmãos. Sim. Data para o batismo. Cuidado aí para não pisar nos irmãos, hein? Data para o batismo, dia 19 de dezembro. Pastor Zias está aqui em pé, levanta os braços, pastor Zias. Quer se batizar? Já procura, já dá o nome para ele, porque a gente vai começar a orar intensamente por você. Vai te orientar aí os próximos passos. E dia 19 de dezembro, nós vamos fazer uma grande festa aqui. Vamos botar uma piscina aqui dentro e vamos batizar todos aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e querem se batizar. Amém, meus irmãos? Chegamos ao fim da nossa conferência. Mas semana que vem tem festa.